Hello. Ó, quem for entrando aqui, fala da onde é, de que cidade é. Faz tempo que eu não abro uma live direto no meu perfil, então quero saber aí quem o Instagram tá notificando, quem entrou. Olá, Aline. Cara, Juazeiro, Bahia. Meu Deus, eu tenho sonho de conhecer esse lugar. Fortaleza. Tenho uma amiga que mora ali, mas eu nunca fui, nunca fui. Alô, David Curitiba. Sou Adi? Sou Adi? Ou sou Adi? Sou... Acho que é Curitiba também. Itabuna. Caramba, João Pessoa. Oi, gente. Que bom ter vocês aqui. Vocês não sabem como eu vou ficando. Venezuela. Como eu fico feliz, assim, de ver pessoas de todos os cantos, de todos os lugares, movidas por uma mesma coisa, que é busca de conhecimento, né? Que é isso que eu faço aqui, é compartilhar conhecimento pra gente ter uma vida mais leve. Então, quando eu vejo vocês entrando aqui de tantos lugares diferentes, eu fico pensando, tá dando certo. Meu, que legal. Que legal, sejam muito bem-vindos hoje e sempre, hoje e sempre. Então tá, quem for entrando aí vai falando de onde é. Eu vou chamar o nosso convidado aqui porque eu não quero antecipar nada do assunto sem ele estar aqui, tá bom? Obrigada. Curitiba. Bastante gente de Curitiba. O meu perfil não mostra muitos seguidores de Curitiba. Oi, Oi, Tatita. tudo bem? Tudo e você? Tá me ouvindo bem? Olha o Distrito Federal. Gente, você viu de quantos lugares as pessoas? Tô vendo aqui. Que Que legal isso. maravilhoso, né? Que Cara, legal, que ótimo. esse negócio da internet é maravilhoso, né? Porque você não tem ideia. Você nunca tem Ah, ideia de onde você está chegando, com quem você está falando, sabe? Qual realidade, de que planeta, né? De que planeta a gente tá podendo conectar. Eu estou muito feliz. Olha, e o que que você Diamantina. sente? O que Tá, você sente, Tati? cara, eu não sei, Isso. eu tô transbordando aqui, porque é verdade, a gente não tem ideia. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, nossa, 100 mil seguidores, não sei o quê. Aí você vai olhar lá, por exemplo, tem 500 e poucas milhões de impressões, assim. Aí você fica pensando, meu, aonde chegou? Sabe, tipo, a gente nunca vai conseguir, não vai conseguir mensurar isso, né? Ter a E proporção do eu alcance, sinto, né? eu sinto assim, eu sinto uma alegria, né? Porque eu sinto também que se eu sei que realmente eu alcancei essa quantidade de pessoas, eu alcancei fazendo o que eu gosto de fazer, né? Que é levando conhecimento. Então, eu fico muito feliz, assim, de pensar, meu, alcançou uma pessoa lá na Venezuela, alcançou uma pessoa, não sei, né, que lugar do mundo, mas eu sei que qualquer impressão de meu perfil ou de qualquer coisa que tenha passado naquela pessoa, chegou à minha intenção com aquele post, sabe? Tipo, que é levar conhecimento. Que Gente, deixa eu legal falar isso, pra né? vocês. Quem é esse maravilhoso que tá aqui, ó? Nosso parceirinho de cabelo. É nóis. Então, o Rodrigo Canete é a pessoa mais louca que existe nesse mundo. Mentira. Calma. Calma. Não é bem isso. Ah, É porque se eu falar que você é louca, eu tenho que me acusar também, né? Então ó, vamos até de pensar. Dublin, hein? Dublin, caramba! Massa, massa. Muito top. É, Rodrigo Canete, gente, ele vai se apresentar e vai falar currículo. Currículo é essas coisas importantes, maravilhosas, que muitas pessoas dão crédito. Para mim, enfia no rabo que tá tudo certo, porque o que importa é o que a pessoa realmente faz e prova com as suas atitudes. Eu fui aluna do Rodrigo no curso dele de PNL. É, PNL, para quem não sabe, programação neurolinguística, daqui a pouco ele vai explicar melhor para vocês o que, que é. Mas não se assustem, não vão embora por conta desse nome, porque PNL nada mais é do que o estudo de como a gente processa as informações no mundo. Então, são jeitos e formas que a gente tem de mudar, alterar estados, pensamentos, criar uma nova realidade através da nossa própria programação mental. E ele é um especialista nisso.
E eu sou uma pessoa que já fui muito beneficiada, né, com a PNL na minha vida, na minha saúde emocional, porque foi o meu primeiro curso, foi o primeiro recurso, na verdade, que eu procurei quando eu estava sofrendo síndrome do pânico. Coloca PIN na live. O que é PIN na live? Tipo, sobre qual é o assunto? Ah, tá. Peraí. PNL na veia. Vou colocar. PNL on the rocks. Como que faz para fixar daí? Ah, deu. Coloca o Pronto. dedinho. Maravilhoso. Consegui. Eu aprendi ontem isso. Viu? A gente vive e aprende o tempo todo. Essa é a vantagem de ser humano, né? Porque olha que maravilhoso. Desde que a gente nasceu, a gente não sabe nada. Tudo disseram pra gente. Tudo a gente aprende, né? E depois de adulto, a gente vai ficando engessado. A gente vai ficando crítico, vai achando que já aprendeu tudo na vida. Posso te falar uma coisa, Tati? Claro. Eu fiquei uns meses fora daqui, né? Uhum. Do Instagram. E aí, eu vendo suas postagens nesses últimos dias, eu vi hoje você respondendo um seguidor seu que fez uma pergunta sobre confiança e etc, né? O que me traz a convicção plena de que você faz sucesso e consegue atingir, alcançar uma penetração, ter um alcance muito maior do que você imagina, porque você leva o conhecimento, você tem um anseio de passar às pessoas o que você aprende, o que você sabe, o que você busca, sempre com um foco, mesmo que inconsciente, de aprender. Entendeu? E aí você não tem o approach sensacionalista estúpido das pessoas que fazem sucesso aqui no Instagram, entendeu? Você faz algo diferente. Então, por exemplo, ela falou lá do negócio de confiança, podia dizer assim, não, você acabou de descobrir que confiança não existe, confia em você e dane-se você. Como tem uma porrada de gente, de milhões de seguidores que fazem isso, né? Você já não. Você se colocou no lugar da pessoa, fez um rapport, né? Você teve um processo de empatia. Para E dizer acima a de mesma tudo, coisa. você falou para ela, sabe qual a palavra incrível que você falou para ela? Fé. Total. É o grande Nossa, segredo, me né? aqui. Mas é O estado de verdade. convicção plena é estado de convicção plena onde a outra possibilidade simplesmente não existe. Isso é fé. É um ato de fé. Para quem não sabe o que ele está falando, gente, eu tenho um quadro ali no meu Instagram que se chama Terapeutati Me Ajuda, onde as pessoas fazem perguntas sobre a vida, sobre alguma questão que elas estão passando, para que eu dê uma dica sincera, baseada na minha experiência e nas ferramentas que eu estudo e me desenvolvo. E aí uma pessoa fez uma pergunta, né? Como voltar a confiar em uma pessoa que traiu a minha confiança e não sei o quê. E como ele falou, eu poderia falar isso, tá? Na verdade, confiança não existe, tipo, isso é uma coisa que você inventou e tudo bem. Porém, gente, a gente gosta das pessoas, a gente se decepcionou com alguma atitude, a gente tinha uma expectativa em cima daquela amizade ou daquela relação, né? Que ali não ficou claro o que era exatamente. O que eu quis dizer para a pessoa? Que a partir do momento em que você decide retomar a confiança ou retomar a relação com aquela pessoa dali para frente, eu não posso dizer para você que aquela pessoa não vai mais te decepcionar, que aquela pessoa não vai mais errar com você e que a tua volta de confiança nela vai ser uma coisa estável, porque não é. Em se tratando de ser humano, a gente erra até sem querer. A gente decepciona o outro sem querer. Então, o que eu quis dizer para ela é o seguinte: se você resolver retomar essa confiança baseado nos teus critérios de análise, né, da situação, é um ato de fé. É um ato de fé. Você está dando uma chance, uma oportunidade para essa relação e você não pode garantir que a tua retomada vai evitar que aquela pessoa erre de novo ou não. Né? E você sabe, você falou uma coisa ali agora e eu até fiquei bem concentrada no que você estava falando, porque você não sabe como eu amo quando alguém me faz uma pergunta de alguma coisa que não é uma habilidade minha, cara. Por quê? Porque eu vou poder estudar, sabe? Tipo, eu vou poder aprender mais uma coisa. E eu saio assim louca, buscando recursos, informações. Eu falo, nossa, mas
Será que eu já vi isso em algum lugar? Não, mas se eu não vi isso, eu volto para os meus cadernos, assim, sabe? Para buscar os assuntos, porque alguém me perguntou e de fato não é algo fresco. E quando eu posso aprender mais sobre aquilo, eu fico louca. É um negócio assim, ó, tipo. É assim, uma opinião minha, tá, Tati? O mundo seria diferente, seria um pouquinho diferente, ou talvez muito, não sei, se as pessoas que se predispusessem a falar com outras pessoas, né, elas não tivessem o compromisso de ter que assumir ou ter uma continuidade da ideia. Então, assim, eu hoje posso falar X e amanhã eu posso falar Y, sem nenhum problema. Uhum. Que a evolução é mudar de ideia. Mas, gente, olha quantas coisas podem acontecer de X para ele virar Y. Tipo assim, quantas Exatamente. coisas eram X para mim até semana passada, antes da quarentena, e agora, vendo as coisas tomarem outro rumo diferente, elas são Y. A questão é você não negar o que você fez antes. Se antes eu pensava X, eu assumo que eu pensava X, entendeu? Eu não posso. É só negar essa construção. Eu tenho que reconhecer. Nossa, gente, eu pensava X, mas aí agora eu estava analisando bem. E se eu cortar essa perninha aqui, eu transformo ele no Y porque fica melhor. Para mim, cabe mais nessa realidade, entendeu? E tá tudo bem. Isso é inteligência. Entendeu? Isso é inteligência. É você não julgar, é você não falar mal, é você exprimir opiniões, as quais podem mudar, né, depois. Uhum. É simples assim. Né? Isso aí. Isso faz parte da metamorfose, né? Você ir mudando de opinião. Que legal que você pode mudar de opinião. Que Né? bom, maravilhoso. Ontem até alguém escreveu aqui agora, nossa, a alegria dela pelo conhecimento é contagiante, né? É porque eu tenho uma máxima na minha vida, eu já falei e não vou cansar de falar essa frase, é que eu acredito que toda dor é uma grande fome por conhecimento, tá? Quando a gente descobre o que a nossa dor come, a gente acaba com essa fome, né? Enquanto a gente tá... Não é? Você já pensou nisso? Eu tô parafraseando, eu tô usando o jogo de palavras, você percebe, né? Isso é uma Nós técnica da estamos cada vez PNL mais filosóficos. que ele pode contar aqui para vocês. Mas faz sentido quando eu penso isso, porque se eu não resolvia um problema, é porque eu não tinha as ferramentas e o conhecimento necessário para resolver aquilo naquele momento. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se abre para o aprender, sabe? Mais a gente vai encontrando. Poxa, começou aquela fomezinha, ou aquela dorzinha, você já sabe que se você tomar um chazinho de boldo, vai melhorar. Você já sabe que se você, sabe, tipo, acordar mais cedo e fazer tal coisa, aquilo vai melhorar. Então você começa a ter tantos recursos e tantas ferramentas que as coisas elas não chegam mais no ápice, elas não chegam mais naquele extremo que era antes. Você sai do sistema. Qual que é o sistema? O sistema é dizer assim, você bebeu um monte ontem, né? Hoje eu tô ruim do estômago, vou tomar um chá de boldo? Não, vou ficar me sentindo culpado porque eu bebi ontem. Cara, você já bebeu. Ou seja, esse processo é o processo de libertação da culpa que todo mundo, Exato. que a sociedade, que a cultura impõe na gente. Né? Porque você acha que fez algo errado? Eu fiz algo errado ontem. Legal. O eu de você achou que o eu, a Tati de hoje, né? Achou que a Tati de ontem fez alguma coisa errada, mas a Tati de ontem, na hora, estava fazendo o melhor dela, estava achando que era certo. Né? Porque essa pressão social maluca que a gente tem de todos os lados, né? Dos que falam A e dos que falam B, que ambos, sabe, não faz sentido algum, né? O que acontece? É só fazer culpa. Né? Por isso que eu Não é culpa, falo é culpa. que passado é tipo aquele arquivo de empresa, né? Você só acessa como recurso para não errar para frente, mas nunca para mudar o passado. A gente não consegue fazer isso, né? Então, ó, eu acesso lá aquele arquivo de informação e falo, vixe, aquele dia que eu fiz isso exatamente assim, desse jeito, não deu bom resultado. Então, o que eu posso melhorar nisso aqui para que na próxima vez não aconteça esse mesmo resultado, né? Sim, mas aí é uma coisa interessante, Tati. Você dizer que você fez algo errado ontem Ah, sim, mas eu tô é dizendo uma assim, coisa. Não, é uma coisa. sim. Agora, você realmente reconhecer que você fez algo errado ontem é diferente.
Claro. Só quem persiste no erro é quem não entendeu que errou, porque o cérebro não é idiota. Exato. O inconsciente não é idiota. Então, se você está persistindo no Você erro, já Tati, é um sabe. erro para mim, para você ainda é um acerto. É o Aham. melhor caminho possível. Por isso que o Entendeu? conhecimento faz a gente reparar isso. Porque às vezes a gente eu não tenho conhecimento, por exemplo, eu estou ignorante em um fato, em um comportamento inadequado meu. Hã? Se eu estou ignorante naquilo ali, 400 mil pessoas podem vir falar para mim que está errado. Mas se alguma não parar, sentar e olhar para mim de fato e começar a me ajudar a encontrar as ferramentas e os conhecimentos que eu preciso ter para reconhecer que aquela atitude é errada ou inadequada, eu não vou sair dela. Eu vou continuar ignorante, porque é só um monte de gente apontando o dedo, gritando A ou gritando B, mas ninguém falando, viu? Tem essas duas opções aqui. Aqui você tem isso, aqui você tem aquilo. Você decide. Mas o Como que eu vou sensacionalismo fazer? usa o esculachar as pessoas, né? É, Você pode ser isso. incisivo, psicodramaticamente, mas você tem que ser preciso, não genérico. Exatamente. A grande maioria faz, porque tem. Porque assim, você pega. Você entram agora aqui na live, 2 milhões de pessoas. Ou 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, tá? Whatever. Foda-se. Entram 2 milhões de pessoas aqui, certo? É. Cara, você vai conseguir achar uma explicação genérica para um grupo de quantas mil pessoas que se identificam? Porque a gente tem uma estupidez de achar que a gente é diferente dos outros. Não, a nossa estrutura, a nossa estratégia mental é única. A nossa Com experiência de certeza. vida é única. Mas o nosso funcionamento é igual. Meio parecido, é. Né? Então, o conhecimento faz com que cada vez mais você se aprofunde na arte de se conhecer. Uhum. Porque daí você tem a convicção plena que de tudo aquilo que você está falando para o outro é exatamente aquilo que você precisa ouvir. Yes. Aí você não tem uma função ou uma intenção ideológica de atrair seguidores. Porque é muito mais prazeroso e muito mais evolutivo, não sei se eu estou falando certo, porque eu atendi Com tanta gente certeza. hoje, né? O que é muito mais prazeroso, é muito mais. É uma jornada muito melhor, o qual você criar, em vez Enriquecedora. de seguidores, criar líderes. Total! Total! Você sabe o que eu falo? Eu falo que eu sei como eu quero ser lembrada, né? Eu não sei onde eu quero estar daqui 5 anos, 10, não sei. Isso eu não sei. Porque eu acho que o corona é uma prova real, assim, né? Que eu sabia onde eu queria estar daqui 15 dias e nem posso estar. Então, eu sei como eu quero ser lembrada. E eu quero ser sempre lembrada como uma líder moral e socialmente responsável. Tá? Então, tudo que eu faço é reflexo de como eu quero ser lembrada. Então, se eu pegar e liderar ações, pensamentos, ideias, atitudes que não promovem nenhuma responsabilidade social, eu como ser humano no meio de uma sociedade, prefiro calar minha boca. Prefiro ficar Uhum. quieta, prefiro não fazer nada. Porque eu não quero ser lembrada como uma pessoa que realizou um motim pra desgraçar a vida de um. Eu não quero ser a pessoa que foi lá xingar o outro e, tipo, sei lá, sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser aquela pessoa que indicou um remédio porque tá na moda e daí depois um monte de pessoa desenvolveu um monte de síndromes com aquilo. Porque eu não vou falar de algo que eu não provei, que eu não vivenciei, entendeu? Uhum. Tipo, é puro e simples. Puro e simples. Se eu sei como eu quero ser lembrada, eu vou reger todos os meus comportamentos e as minhas atitudes para que isso se converse mutuamente. Porque o reflexo da responsabilidade que você tem com seus seguidores, com a sua audiência, ela é o reflexo da responsabilidade que você tem com você mesmo. Exato. Simples assim. Por quê? Porque simplesmente quando você acorda de manhã, né? Eu te conheço bem. Você sabe que isso é uma das coisas que mais me encantou em você quando eu te conheci, por aqui, pela internet, né? Quando você acorda de manhã, você pega e coloca um gatilho mental teu, né? Nada milagroso, nada, invenção da roda. Não, colocar uma música que você curta e que faça você entrar na vibe da música, né? Que você faça você entrar na vibração da música e esquecer e entrar na diversão, né? Uhum. Por que você fala isso para as pessoas? Porque você está fazendo para você isso. Uhum. Né? Ao invés de, E por porque às exemplo, vezes, e porque às vezes na correria do dia, aquele vai ser o único momento onde eu vou conseguir estar no momento da diversão. Porque às vezes eu vou ter um dia inteiro cheio de decisões, cheio de responsabilidade, cheio de coisas. E se eu não parar para pensar que eu usei o meu dia para fazer aquele bem,
para mim e pro que eu vou fazer dali para frente, seria uma Cara, perda de tempo. é que nem eu vi uma postagem de um cara aí, grandão, não importa quem seja também, não quero dar audiência pra ele. Não. O cara chegou, cara, ele fez um post gigantesco. Primeiro que ele tava puto. Parem de vir no coronavírus, não chega de Só sobre coronavírus. ele. Cara, mas se ele não quer que fale sobre o coronavírus, por que ele tá falando? Né? Se ele quer que as pessoas fiquem calmas e fiquem bem, felizes, etc., por que ele tá nervoso? Fala de outra coisa. Se ele quer que as pessoas saiam na rua e etc., por que ele tá enfurnado dentro de casa? Sabe, tipo, é incongruente. Não, As pessoas são incongruente. incongruentes o tempo inteiro. Não Sabe, conversa. tipo, às vezes eu dou umas sumidas, porque não é uma questão julgativa minha, de Não, julgar mas a gente fica a mim no... mesmo, mas é que assim, ó, que as ações confirmem as minhas palavras. Sim. Essa premissa é importante para mim, não? Certo? Não que as minhas palavras confirmem a minha conta bancária. Rô, e isso, voltando para o assunto aqui, PNL, voltando para a estrutura do ser humano, é muito importante que essas coisas estejam alinhadas para a nossa saúde. Entende? Uhum. Porque a maioria dos conflitos que começam a acontecer são justamente por conta dessa falta de congruência entre o nosso pensar e o nosso agir, entre a nossa emoção e a nossa reação, entre o que a gente pensa e o que a gente faz. É um desequilíbrio. Não é? Te destrói. Eu tô vendo muito de serviço na rede social, de verdade, assim. E é uma coisa assim que eu tenho que me controlar, porque às vezes eu começo a ficar mal. Porque eu começo a me colocar no lugar daquela outra pessoa que está recebendo aquela informação, e aí eu fico pensando se ela não tem aquela estrutura emocional para lidar com aquilo. Sabe, o meu nível assim de me colocar no lugar do outro começa a ficar tão grande que eu começo a sair disso, sabe? Para não adoecer. Mas o que eu queria dizer com isso é que a gente tem que começar a fazer boas escolhas. A gente tem que começar a perceber a responsabilidade do que a gente está consumindo e da voz que a gente está dando para os outros, né? Eu falei isso para as pessoas, Tati, por que você não faz esse negócio de maratona de live também? E não sei o que, não sei o que. Todo mundo está fazendo. Eu falei, primeiro que eu não sou todo mundo. E segundo, né, que se for para fazer coisa só para disputar audiência, cara, eu não preciso Continua disso. fazendo o que você fez. Porque é isso que eu ia falar. Ó, é nisso que eu queria chegar. Você já vem falando da importância do desenvolvimento pessoal, da PNL, da programação neurolinguística para nossa vida há mais de 16 anos, né? Eu já tenho isso. 16 anos é formado, né? Há mais disso, 17 23 anos, anos, sei lá. ficando velho. Mas assim, você já estuda PNL, já é um trainer, já é uma pessoa especialista há mais de 15 anos na área. Eu já venho, só como Tati Sincera, há 3 anos falando isso, mas já tenho isso como estilo de vida há mais de 5 anos, né? Desde 2014, 6 anos. Então, o que acontece? Tudo que a gente vem falando há tanto tempo, que é tão importante as pessoas desenvolverem, virou estado de emergência nesse momento. Sabe quando a pessoa adiou de pagar uma consulta na terapia para comprar um vestido para sair na balada para provocar o ex? Entendeu? Esse é o momento em que a pessoa pensa, puta merda, se eu tivesse pagado lá aqueles, sei lá, R$300 numa consulta com o Canete e tivesse trabalhado a minha dependência emocional sobre aquela situação, eu estaria melhor agora. E tudo bem, eu não tô falando no sentido de se arrepender do que fez. Fez porque tinha que fazer. Só que agora é perceber esse senso de urgência que situações como essa que a gente está vivendo na vida traz. Eu até mudei o meu perfil. Na semana que começou esse bafafá todo ali, eu mudei assim. Eu não vou falar de corona, mas de seres humanos e suas crises. Se nós estamos passando pela crise do corona, eu vou falar do ser humano e suas crises em fase de quarentena. Entendeu? Quando acabar isso, a gente vai falar de ser humanos e suas crises em fase de relacionamento, em fase de realização profissional, sei lá, na demanda do momento. Entendeu? Então, assim, eu não tô falando eu não sou a pessoa que vai ficar falando de corona, eu não vou ficar fazendo sensacionalismo em cima de notícias, mas eu quero entender o que está acontecendo com as pessoas nesse momento. Como é? Que tipo de sensações elas estão vibrando? Que tipo de situações elas estão passando que elas não estavam acostumadas a passar? Sabe? Por quê? Porque a gente está aqui justamente como ser humano passando por essa fase. Não um super-homem. Não.
falando para meros mortais. Não, nem um pouco. Não? Assim, só para contextualizar, Tati, é uma questão de PNL, de como funciona o cérebro e como funciona a comunicação, né? Quando você tem fortes emoções, né, você tem grupos que sofrem emoções semelhantes. Nós temos emoções semelhantes, entendeu? Total. Então você, por exemplo, chora porque vê um cachorro abandonado na rua, né? Sofre por isso. Sim. Aí uma pessoa chora da mesma forma, intensidades semelhantes, porque vê um mendigo na rua. E não chora pelo cachorro. Mas o choro e a emoção é igual. É igual. Então veja o seguinte, então eu posso dizer agora aqui, tem várias pessoas assistindo, aí eu vou dizer assim para você, quantas pessoas hoje estão ansiosas? Porra, muitas pessoas. Mas ansiosas em relação a quê? Em quê? Isso! Por quê? Quando? Por qual motivo e por qual circunstância? Aí você vai começar a desmontar, vai fazer com que as pessoas raciocinem sobre o sentimento que está tendo naquele momento. Porém, e tem uma forma de dominação em massa. Qual? Que é muito famosa, muito simples. É você tirar essa forte emoção por uma outra forte emoção. Como? A emoção de que isso não existe. Para de ser trouxa, para com isso. Para de que você ficar sendo controlado por X, Y, Z. Para de não sei o quê, para de mamar, para de não sei o quê. Aí o que a pessoa faz? Uma hora que ela estava ansiosa, ela se coloca numa posição de livre. Qual a diferença? Qual a diferença? Dá um exemplo. As pessoas que estão presas, elas estão presas, né? A situação. As pessoas estão presas, né? As pessoas que estão livres, elas estão realmente livres? Nem a pau. Ou seja, tipo, você dá liberdade para as pessoas e é metaforicamente. Que liberdade que você tem? Você nunca tem liberdade para nada. Entendeu? Você nunca tem liberdade para nada. Para que você tem liberdade? Você tem liberdade com uma filosofia, com uma ideologia X ou Y ou Z? Cara, são só ideologias diferentes e que eles se focam em quê? No que eles se focam? Eles se focam em destruir, em contrabater o outro. Por quê? Porque eles se acham donos da razão. Não, e vencer, só que né? isso é bom. Isso é bom para eles. Sim. Porque eles criam seguidores. Ah, esse cara é extraordinário. Exato. E aí eu tô dizendo que eu sou extraordinário? Claro que não. Não, com certeza eu quero dizer que exatamente a pessoa que é extraordinária é aquela pessoa que acredita que é. Simples assim. Entendeu? Eu quero falar sobre você. Certo? Por tudo que você faz, por quem você é e etc. Qual que é o primeiro foco que a gente vê na minha cabeça? Qual que é a minha primeira coisa que eu preciso fazer? Saber tudo sobre você. Que é uma bosta. Para eu falar tudo de você, se eu quiser falar com propriedade sobre você, antes de tudo eu tenho que me conhecer o máximo possível. Porque normalmente, porque nós somos espelhos, você identifica comportamentos semelhantes aos seus nas outras pessoas. Então, todos os defeitos que você acha nas outras pessoas são aqueles que você possui. E mais ainda, tudo aquilo que você admira nas outras pessoas são talentos e são aptidões que você as tem. Por isso que você as reconhece. Exatamente. Entendeu? Então, se a pessoa diz, porra, você fala bem pra caramba. Você percebeu isso? Você acha isso mesmo? Sim, então porque você também fala bem. Entende? Mas eu posso dizer assim, obrigado, cara, vai me seguindo. Verdade. Você não faz isso. Eu já ia dar uns 3 tipos de livro, curso, dica, e ainda ia falar o seguinte, faz 3 anos que eu faço isso aqui todo dia. Começa a fazer todo dia pra você ver se não vai ficar tão melhor quanto eu. Mas sabe o que acontece? Ao invés de você chegar para as pessoas e falar assim, daí, você acordou mau humor hoje? Coloca uma música e vai ouvir uma música. Para de reclamar e para de mimimi, porra. O que você faz? Você acorda nesse estado emocional, faz para você e resolve compartilhar. Quem compartilha não ensina e nem aprende nada. Exatamente. Entendeu? Quem compartilha não é ensinar. As pessoas estão falando compartilhar, mas não sabem o que é compartilhar. Eu vou compartilhar com você ensinando o que eu sei. Se eu estou ensinando com você, eu vou dizer que você é uma merda. As pessoas perguntam para mim, cara, o que você aprende tanto no curso PNL? O mais legal não é descobrir as coisas que você não sabe que não sabe. O mais maravilhoso é você proporcionar às pessoas para que elas identifiquem e reconheçam as coisas que elas não sabem que sabem. Sim.
Ó, deixa eu só falar uma coisa. O Leio Porque Sim falou assim: eu nunca entendi isso, desculpa, mas quando eu identifico uma pessoa arrogante, eu também sou. Deixa eu falar uma coisa que eu penso sobre isso. É muito diferente você negar que existem pessoas com comportamentos inadequados, errados, e atitudes repugnantes. Isso é muito diferente. Mas, por exemplo, eu reconheço que aquela pessoa é arrogante não quer dizer que eu sou arrogante. Quer dizer que eu tenho contextos em mim que aquele comportamento da pessoa faz com que eu pense, tipo, será que eu também me porto assim algumas vezes? Será que em alguma área da minha vida eu falo tanto disso e acabo... É mais uma questão de análise. Não quer dizer que você é arrogante. Porque eu falo, tipo assim, você repudia a atitude de um estuprador, por exemplo. Então você também é um cara... Não, gente. Tem uma grande diferença entre você reconhecer um defeito do outro que existe em você, por mais que você não haja com ele, como reconhecer uma qualidade. Por exemplo, uma pessoa que fala que eu me comunico bem, ela pode reconhecer nela aquela capacidade, porque se ela fala, se ela não tem nenhum problema com a parte da fala, com a comunicação, né, física ou biológica, ela pode desenvolver a habilidade de se comunicar bem. Por isso que ela está reconhecendo em mim algo em potencial que ela pode desenvolver nela. Que às vezes fica confuso, porque eu não gosto muito desse lance, assim, claro, quando a gente fala de espelho, sim, mas quando a gente fala desse lance assim, tudo que eu vejo no outro eu sou, não é bem assim, entendeu? Tudo que eu vejo no outro eu tenho em mim, em potencial. Eu posso estar desenvolvendo pro lado positivo ou pro lado negativo, mas a gente tem. Só complementar isso, Tati, né? Você identificar arrogância numa pessoa, que a pessoa foi arrogante com você, você pode ser um arrogante também, mas sabe com quem? Não com as outras pessoas, com você mesmo. Sim, sim. Quantas vezes nós somos arrogantes conosco, com nós mesmos? Porque os nossos valores, ele diz pra você não ser arrogante com a outra pessoa. Mas às vezes a gente é arrogante pra caramba com a gente. Total, total. Você identifica, por exemplo, que as pessoas julgam pra caramba, são preconceituosas e blá 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 blá. E você diz, cara, eu não sou assim. Não é mesmo? Com você não é preconceituoso nunca? Entende? Veja assim, ó. Só que quando você fala assim, Os níveis, preconceito, arrogância, são rótulos. Eu digo assim pra você, arrogante pra quem? Em relação a quem? E de que forma? Sim, sim. É relativo, né? Então, essa predisposição para você identificar um comportamento é que você possui, como você disse, né? Você possui uma estratégia de comportamentos em algum momento no teu dia que é semelhante. Na tua personalidade que é semelhante. Volta para o que você falou bem lá no começo, nesse nível de conhecimento sobre a gente mesmo, né? Conhecendo o outro, a gente aprende a se conhecer mais. Então é isso. Chega um ponto em que você sabe sim o que é um comportamento arrogante, inadequado, e se a pessoa foi arrogante com você, aquilo não se torna real para vocês. Tipo assim, no curso do Rodrigo, ele fala mó palavrão, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma gente que fala, nossa, mas eu tô me sentindo ofendida, então não sei o que. Eu falei, por quê? Tipo assim, não tem nada a ver comigo. É a estrutura de linguagem dele, é assim que ele gosta de falar as coisas, né? Tô dando um exemplo assim exagerado. Você lembra o que aconteceu no teu curso? Oi? Na tua turma? Você lembra o que aconteceu na tua turma? Lembro. Foi a turma que eu não falei palavrão. Exato, é isso que eu tô querendo dizer. Porque o que acontece? As pessoas têm um comportamento e quando você tá convicto de si, quando você tem plena consciência de que você está fazendo com uma intenção positiva, até quando eu falo coisas duras para as pessoas nas respostas, tá? Que às vezes eu não sou tão fofa, não dá. Às vezes a gente precisa instalar a pessoa na realidade. E se não for de um jeito abrupto, talvez ela não consiga entender. Então, mas a intenção daquilo ali é boa. Eu sei que eu estou fazendo com o intuito de ajudá-la, tal. Então, assim, se uma pessoa pegar e falar assim pra mim, nossa, como você foi grossa comigo nisso aqui, eu não vou aceitar, entendeu? Como diz outro, esse rótulo eu não vou aceitar, porque eu entendi, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo ali na melhor das intenções, entendeu? Então, quando um cara é arrogante com você, quando alguém te trata mal, quando alguém faz qualquer coisa, cara, é sobre a pessoa, sabe? Daqui pra fora, tipo, eu não vou tomar uma água que não é minha.
Sim, e os nossos mapas são diferentes, né? Eu vou só um exemplozinho rapidinho sobre isso para finalizar, tá? Que eu acho que vai ficar bem claro. É. Uma vez, por exemplo, eu estava, né, há um tempo viajando com uma pessoa e eu estava levando essa pessoa pela primeira vez nesse lugar, que é o qual eu já tinha ido várias vezes, em Frankfurt, na Alemanha, né? Eu falei, cara, vamos comer uma carne, eu vou te levar para comer uma carne, porque eu tô louco para comer uma carne, legal. Entrei no restaurante, cheguei no restaurante, no steakhouse, tá? Entrei com essa pessoa, tava tudo escuro, com as luzes apagadas, mas estava tudo aberto. Quando eu entrei dentro do restaurante, eu encontrei um garçom, assim, subindo uma escada. Era a única pessoa no restaurante. O que eu perguntei para ele? Eu perguntei assim, amigo, tá aberto o restaurante? Ele falou, cara, você não tá aqui dentro? Porque tá aberto. Né? A pessoa que estava comigo olhou para mim e falou assim, cara, que cara estúpido. Eu falei, cara, tipo, pior que não, cara. Ele não foi arrogante. É assim que é a cultura dele. Tipo, na universidade. Tipo, cara, é óbvio, tá aberto o negócio. Então, assim, é porque a gente aprende que uma palavra é uma flecha lançada que não volta mais. A gente Cara, muito é uma flecha cheio. para quem quer ouvir como uma flecha. Entendeu? Se você quiser me Exato. chamar agora de burro, de ignorante, de idiota, é uma opinião tua. Quantas perguntas bestas você deixou de fazer depois do que esse cara fez pra você? Não, e tipo, sabe o que Não acontece com é? isso? Sabe o que você ganha com isso? Você ganha flexibilidade de comportamento. Com Né? certeza. Quando você tem flexibilidade de comportamento, você Eu entende ia como o sistema começar assim, funciona. cara. Exato, não Eu ia começar a não falar, eita, para trouxa. participar do sistema, mas para afetar o sistema. Entendeu? Tem um livro que eu li também muito legal, que é daquele do A Sutil Arte de Ligar Foda-se. Tem um texto que ele fala assim que ele foi com uma russa, que também é da mesma origem, eles falam, né? Eles são todos meio diretos, assim, né? E ele foi falar alguma coisa assim pra ela. Ai, mulher, não sei o que, faz tal coisa, né? Aí ela parou o papo assim e falou, nossa, que comentário idiota. E aí continuou o assunto e 5 minutos depois ela convidou ele pra ir pra casa dele, né? Dela, assim. Aí ele pegou e falou assim, meu, não consegui entender. Há 5 minutos atrás ela falou que o meu papo era idiota e agora 5 minutos depois ela quer sair comigo e ficar comigo. Tipo assim, não... Aí depois ele falou, cara, é óbvio que eu fiz a conexão. Eu falei alguma coisa babaca. E pra ela simplesmente falar que eu falei uma coisa babaca é normal. Não é tipo, não é algo que faz com que ela não queira mais falar comigo ou que ela ignore todas as outras coisas que eu falei ou os meus atributos. Não, Ela simplesmente pontuou que aquilo foi um comentário babaca. pra ela. E não te Sim, chamou de babaca. exato! Né? E ele, na hora, naquele momento, que é o que ele tava falando, né? Ele tá casado com uma brasileira, tudo. Ele falou, nós somos muito doídos, assim. Não, ela falou que o assunto era babaca, não eu era o idiota, entendeu? Tipo, então tá tudo bem. O meu comentário foi mesmo, relevei, saiu, não virou mais a pauta, mas a vida seguiu. Olha Agora quantas você pode oportunidades usar a gente isso, perde. só que você pode usar isso contra as pessoas, para manipular as pessoas e para controlar as Claro. pessoas. É só dizer o que elas querem. É só mostrar para elas o que elas É esperam. exatamente isso que ele falou. Ele falou, veja Entendeu? quantas coisas a gente ouviu porque as pessoas tinham um interesse naquilo ali. Quantas coisas a gente falou para as pessoas com o intuito de agradá-las ou de fazer com que elas fizessem algo pra gente. E aí a gente começa a se policiar. Realmente, a gente é muito mimizento. Eu acho assim, ó, você dizer assim, foda-se o que você está falando, né? Não é assim, ó, banana, porque você é burro, eu tô cagando, o que você fala não me interessa. Não, foda-se o que você está falando é assim, eu te entendo o que você está falando, eu entendi que você falou isso por uma razão, por um Tua? objetivo, por uma estratégia, que é tua, né? Mas isso não cabe a mim, isso não vai me fazer bem, eu usar isso como minha verdade. Então, cara, foda-se isso. E Meu, bom, continuamos igual. Não é Rô, você desprezar a opinião do outro. cara, isso é igual na questão do cabelo, é na roupa que a gente usa. Porra, quanta moda, quantas coisas não lançam aí e um monte de gente começa a usar sem caber naquilo. É a mesma coisa eu ser magra e querer usar roupa G. Assim, não faz sentido. A coisa não cabe. E eu tenho que entender que aquilo não cabe em mim. Mas sabe como que eu sei? Sabendo qual é o meu tamanho. Se eu sei qual é o meu tamanho, eu não vou usar roupa que não cabe em mim. A mesma coisa vai servir para o que os outros vão falar, para o que a mídia vai dizer, para o sensacionalismo do mundo. Cara, se aquela roupa não cabe em mim, eu não vou vestir. A nossa cultura é modelos, é referências. Você tem ideia de a quantidade de clientes eu tenho de mulheres que chegam para mim
com anorexia, com distúrbios alimentares, compulsões e etc. Né? Sabe por quê? Porque ela quer ter o corpo da pessoa da rede social. E fala assim, eu quero ter o corpo dela. E eu nunca vou chegar. Cara, quando que ela vai chegar no corpo dela? Nunca. Vou te passar um aplicativo bem legal. Vou te passar um aplicativo bem legal que faz aquele corpo ser legal. Tipo, cara... E o pior é que é assim ainda, né? Além de ser biotipo diferente, ser outra pessoa, ser etc, etc. Porque as pessoas, ao invés de querer ser quem são, elas preferem se referenciar e ser pessoas diferentes. Por isso que a gente tem uma ciclicidade de ídolos, né? Não vamos longe. Todo mundo tem que ter um ídolo. Ontem uma pessoa pediu uma dica. Falou, Tati, agora eu tô postando mais conteúdo, tô fazendo as minhas coisas. O que você acha? Dizem que quando a gente marca as pessoas nos nossos posts, ajuda no engajamento. Eu falei, ajuda muito. Mas assim, se você postar um sapato amarelo e você marcar 20 pessoas que só usam sapato preto, você não está falando para elas algo que elas querem. Ou que usam chapéu preto, por exemplo. Porque sapato amarelo para sapato preto, você pode até se interessar no amarelo. Mas assim... Você tem um sapato amarelo que você quer mostrar para as pessoas. Aí você vai marcar 20 pessoas que usam chapéu preto, você não está conversando com elas. Então não adianta você marcar esse tipo de pessoa, porque essa pessoa só vai falar, porra, que chato que você me marcou nesse conteúdo de bosta. Porque não conversa comigo, entendeu? Então, assim, eu tô falando isso que é real, que é uma dica. É a mesma coisa, não adianta eu abrir aqui a minha rede social para ficar falando de cor de esmalte. As 100 mil pessoas que me seguem, elas sabem que eu falo sobre autoconhecimento, sobre a importância da saúde emocional para a vida, em todas as áreas. Então, uma coisa não conversa com a outra. Então, você tem que saber qual é a roupa que te cabe. Você tem que saber o que te serve. E não ficar tentando empurrar para as pessoas o que você acha legal, importante, e fazer com que todo mundo queira caber naquela roupa. Claro, claro. É que sempre nós somos sugestionados, desde que a gente nasce, por toda a cultura e por qualquer tipo de ideologia, tá? Sem lado, sem partido, sem nada, porque é tudo igual para mim, né? A você sempre escolher um lado, a você sempre se posicionar a alguma coisa. Então, por exemplo, ontem eu postei alguns stories no meu Instagram sobre um protesto que teve aqui em Curitiba, né? Cara, eu recebi um monte de mensagens legais, eu recebi um monte de mensagens dizendo assim, porra, agora você virou comunista, você virou de esquerda. Cara, não foi nada disso. Sabe por quê? Tipo, os processos políticos nossos foram tão legais nos últimos anos, para mim, que me fez perceber coisas básicas, entendeu? Claro. A partir do momento que o de esquerda quer eliminar da direita, certo? Ele se elimina automaticamente, porque eles se coexistem. Total. Então, se o governo X ganhou, certo? Ele precisa da oposição Y para que ele funcione. Claro. E para que se desenvolva. Total. Que razão teria você fazer qualquer tipo de plano governamental, ideologia, filosofia, blá, 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 né? Se você não tem o teu opositor? Sim. Né? Sim. E aí você fala qualquer coisa. A gente está tão traumatizado com isso que é porque você quer falar no partido, X, Y, Z, não sei o quê. Essa noite, por exemplo, eu fiquei divagando muito, filosofando, e lembrei muito do Rodrigo, né? Porque, vou falar como político agora, lembro quando nos conhecemos, eu e o Rodrigo, ficávamos fumando o nosso charuto. Rodrigo, meu marido, filosofando sobre a vida, né? Sobre um filósofo que nós gostamos muito, e admiramos muito, que temos em comum também, né? Que é um cara que me disse que caiu muitas máscaras nos últimos meses para mim, entendeu? É um cara que chega e fala assim para você, cara, eu não quero atingir a política atual, eu quero o futuro. Então cala a boca, não opine sobre a política atual se você quer fazer isso. Tipo, tem coisa simples. Tem uma pergunta aqui, ó. Você pode explicar o que é PNL? PNL é assim, ó, PNL é Programação Neurolinguística. Na verdade, ele é um nome aleatório que foi dado por duas pessoas, um linguista e um psicólogo, né? O Dr. Richard Bandler é o psicólogo e o Dr. John Grinder, que ele é linguista. E para um estudo que eles começaram a formatar em padrões de como o cérebro funciona. De como funciona a nossa mente, como surgem as nossas emoções e como resultam, de onde vêm os nossos comportamentos. Né? Para que a gente, na verdade, assim, ó, tudo que a PNL fala desde os anos 70, início dos anos 70, as neurociências agora estão começando a provar tudo isso. Né?
tá começando a passar de experimentos para a ciência realmente, né? Com as ressonâncias magnéticas, com as atividades cerebrais, etc. Então, assim, por exemplo, você diz uma pessoa, você fuma. Porra, para de fumar. Você, fala para a pessoa, você fuma porque você é ansioso. Tá, legal. Então vamos dizer que 10 pessoas fumam porque são ansiosas. Beleza. Mas cada uma delas tem uma ansiedade diferente, Exato. de uma razão diferente. E com a PNL você consegue ver todos os processos e conseguir ter a consciência de identificar como funciona, de onde resulta e de onde surgem os seus comportamentos, de onde surgem as suas emoções. Né? Então as pessoas estão assim ansiosas, por exemplo, estão mordendo a boca, estão mordendo não sei o quê, estão estalando o dedo, estão agora em casa. Por quê? Porque elas são ansiosas. Pelo coronavírus? Não. Uma pessoa pode ser que está com medo de morrer pelo coronavírus, outra pessoa está ansiosa porque está com medo de quebrar, outra porque está com medo de amanhã se sentir culpada porque não fez nada agora, porque poderia fazer algo, outro porque não está seguindo a recomendação do X, outro porque não está seguindo a recomendação do Y. Cada um tem um motivo e tem uma origem dessa ansiedade diferente. Né? Sim. Então, a PNL, na verdade, ele é um manual do teu cérebro. Como funciona o teu cérebro? Exatamente. Mais ou menos? Perfeito, perfeito. É exatamente isso que eu acho que tudo que a gente foi conversando aqui e pontuando os nossos pontos de vista e tudo que a gente está fazendo é exatamente mostrar para as pessoas como funciona o nosso processo de informação, de integrar, de questionar, aonde a gente está sabendo ponderar, onde a gente não está sabendo. Né? Então é exatamente isso. Aqui uma pessoa perguntou assim como funciona? É um treino? Não, acho que você explicou, né? São estudos, técnicas e ferramentas de aplicabilidade tanto de uma outra pessoa como você mesmo, né? Para identificar esses padrões, né? Para dar um exemplo claro assim para você, por exemplo, eu sempre digo isso, as pessoas que me conhecem assim, já ouviram isso 1 milhão de vezes, mas sempre é bom relembrar, porque eu relembro isso sempre, né? O que Travou. Vocês estão ouvindo eu ou o Rodrigo? Gente? Comentário? Oi? Alô? Voltou? Tá, só eu, né? Mas voltaram a me ouvir, né? Acho que deu uma sobrecarregada no perfil dele. Ou o Insta dele acabou, o celular dele acabou a bateria. Vamos chamar de novo. acho que agora voltou. Deu. Voltou? Uhum. Então, termos, por exemplo, que a gente usa, né? Você precisa ser preocupado, você está preocupado com a tua vida. Né? Você precisa ter uma preocupação. Preocupação é o que, na verdade? É você ter uma ocupar o seu tempo, no momento que não é o específico, para que você doe o seu tempo, preocupe o seu tempo para algo. Para uma pessoa, para ajudar uma pessoa, para compreender uma pessoa, etc. Só que pense bem o que é preocupação. Olha como a gente ouve. Preocupação, pré-culpa. Quando você está preocupado com alguém, é que você está com medo que dê merda amanhã e que você vai se sentir culpado por isso. Ou seja, intrinsecamente você sempre tem que ser preocupado, porque se você não é preocupado com algo, você é vagabundo, é um despreocupado, você não está nem aí. Automaticamente, quanto mais preocupado você fica, mais culpado você se considera. Por merdas que você já fez, que acha que está fazendo e tem certeza que vai fazer amanhã. Né? Considerando que o passado já passou, não existe mais, o futuro também não existe. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos finais aqui, todos os nossos guerreiros de PNL. Eu falo muito, né? Desculpa. Vamos fazer uma prática? Vamos? O que você acha? Você acha que uma ponte é o futuro
ou uma instalação de uma âncora para esse momento? Acho que uma Os âncora é dois. legal, né? Os dois? Pode Não, ficar mas acho que a gente tem fazendo pouco tempo. Vamos fazer uma instalação de âncora. Qualquer coisa a gente faz semana que vem uma outra live de Ponte ao Futuro. Porque eu acho que também Vamos fazer agora a uma gente está âncora. num momento de muita confusão de informação e pensar no futuro talvez não seja o melhor. Tem até um monte de Vamos gente fazer falando uma assim, âncora. ai, eu não vejo a hora de voltar para minha rotina. Ou tal. Eu falei, gente, nunca mais vai ser igual. Não vai. A gente tem que começar a pensar nisso que a gente está vivendo como uma realidade possível. Se a gente começar a pensar como uma realidade possível, a gente vai começar a desenvolver as habilidades que a gente precisa para lidar com ela. Tá? E aí a gente vai parar de usar o tempo só para se distrair, a gente vai parar de usar o tempo só para passar o tempo, a gente vai começar a usar o tempo com qualidade, tá? Essa é a dica sincera que eu vou deixar. Mas eu acho que uma instalação de âncora para esse momento onde começa a bater uma ansiedade, uma angústia, uma dúvida, eu acho que seria legal. Daí cada um pode pensar no seu, faz. Ótimo. Você vai ficar, a live vai ficar por 24 horas, ou seja, você Isso. pode fazer isso 1, 2, 3, 4, Agora. 5 vezes. Eu sugiro que você faça isso 5 ou 7 vezes repetir, né? Pense assim, o que é uma âncora? Uma âncora é um movimento o qual te remete a uma determinada emoção. Então, quando você fica com raiva e vai brigar, você fecha os punhos para querer se preparar para você dar porrada, né? Então, quando você fecha os punhos, todo o teu estado emocional muda. Então, pense assim agora. Fecha os olhos, respira profundamente e pense de uma forma muito simples e muito clara, sem julgar. Confia no teu inconsciente. O quê? Em um momento o qual você se sentiu extremamente confiante. Confiante por quem você é, confiante pelo que você faz, confiante por entender qual é a sua posição e o seu lugar. Onde? Na sua vida. E aí, nesse momento, você entre dentro desse momento e veja o maior número de detalhes que você passou lá. E comece a sentir essa emoção de confiança que você sentiu lá, no passado. Você vai começar a sentir essa emoção. E vai aumentando essa emoção, vendo os mínimos, o maior número de detalhes possível. Então você vai ver que roupa você está usando, vai sentir qual era o clima do momento. Você vai sentir a audácia, você vai sentir aquela confiança, aquela autossuficiência. E agora, quando você começar a realmente sentir a emoção que você já sentiu, você vai fazer o quê? Você vai apertar com a sua mão direita o seu polegar esquerdo. Da maneira que você decidir. Não importa a maneira que for. Mas que você veja que é esse gesto que você fez agora que remete a essa emoção que você está sentindo agora. É normal que muitas vezes agora você comece a julgar, achando que será que eu estou sentindo emoção certa? Será que eu estou fazendo certo? Ou será que esse não está confuso o que ele está falando? Será que isso funciona? Isso é uma decisão somente sua. Mas, se você perceber que isso é inerente do ser humano e que todos nós temos âncoras naturais, se não funcionou agora, repita, repita. Porque repetindo você chega à evolução. Ok? E agora o que você faz? Vamos abrir os olhos e olhar para todo mundo aqui, para todo mundo agora, de novo, né, Tati? Cara, coronavírus, puta que dificuldade, quarentena, e o diabo, Covid, o inferno, o diabo, economia, etc. Você começa a ficar deprimido de novo, né? Você começa a ficar ansioso e etc. Aperta de novo, que você vai se sentir confiante imediatamente, porque teu cérebro vai te remeter a essa sensação. Boa. Que você fez agora. E tem gente que vai repetir isso depois, e eu sugiro, né? Até quem tá aqui na live depois sair e voltar. Quando ele fala assim para você lembrar, tem gente que na hora vai falar, ai, não lembro, ai, não sei o quê. Então cria esse lugar onde você se sentiu feliz, confiante, segura, que roupa você estava vestindo, como você estava se sentindo. O que você gostaria que fosse. Exato. Como não você importa, gostaria seja que uma fosse. fantasia. Sinta. Outra dica que eu quero deixar aqui no final, a minha logo, a minha nova identidade visual, ela tem um mudra, não sei se você viu, né? Que é uma mãozinha eu assim, vi. né? Ah, claro, né? Isso. Esse mudra, ele se chama Katyapa Mudra. Ele é uma âncora para mim, tá? Ele é justamente na mão que eu tenho a tatuagem, que é o presente momento.
E ele é um Katyapa Mudra que ele significa o quê? Equilibrar energias positivas e negativas, principalmente em ambientes tóxicos ou de muitas notícias, onde pessoas estão falando muito mal dos outros. E é justamente o momento em que a gente está vivendo. Eu acho que não tinha melhor momento para minha logo chegar, em definitivo, que justamente com essa informação. Então, ela equilibra energia positiva e negativa, feminino, masculino, ordem, né? Então, ela traz esse centramento, principalmente em situações de estresse. E que você não pode controlar. Então, assim, eu não posso sair daqui agora. Eu não posso deixar de ouvir o jornal porque minha mãe, todo mundo quer ouvir. Então, faz isso. É verdade, isso aqui é maravilhoso. Eu uso muito em cursos, tá? Porque curso tem muitas pessoas e muitas crenças e muita gente querendo dar opinião e aquilo acaba me desestabilizando. Então, eu já usava muito. Então, quando a minha logo foi criada, assim, voltada a dar uma ferramenta para as pessoas, eu fiquei muito feliz. E no sentido contrário, olha o que ela parece. Ela parece uma tartaruga, que é o símbolo de proteção, tá? Ó, ela só sai a cabecinha para olhar o que precisa. Então, esse Katyapa Mudra é uma outra âncora que ajuda muito a gente nesse momento e tem me ajudado muito nesse momento. Quero deixar para todo mundo. Quantas pessoas meditam agora? Tem um monte de gente meditando, né? Faz assim com o dedo para quê? É uma âncora para você entrar no estado emocional de concentração. Isso, e você treina. Exatamente. Entendeu? Porque eu faço... é um estado, é uma âncora, porque é uma linguagem corporal que te faz se remeter ao estado daquilo lá. Você coloca uma gravata para falar com não sei quem. A gravata é uma âncora que te causa um estado emocional. Fazer. Agora, se apertar o dedo, também é um estado emocional. Exato. E tudo isso vem de estudo, né? Até a Edilane aqui disse, ó, quando criança alguém falava mal e eu fazia isso. Eu já recebi vários relatos de pessoas falando para mim que já faziam isso, que tem a figa, que era muito comum, né? Mas que já faziam isso de forma intuitiva. Então é para vocês verem como o nosso corpo, ele tem essa inteligência. Então quando eu quero me sentir potente, confiante, alegre, eu consigo, porque isso faz parte da gente. Tati, âncoras não foram inventadas, foram descobertas por Pavlov, lá no início do século XIX, do século XX, tá? Então leiam sobre Pavlov, que vocês vão entender mais sobre âncoras. Ele descobriu âncoras, para você ter uma ideia, em cachorros, inclusive, tá? Claro. Ou seja, é natural, é inerente do ser humano. Quando você chora, quando você fica triste, você não fica assim? Nisso, né? Quando você fica triste, você não fica assim? Agora, faça assim para você ver, mesmo triste, como muda tudo. Né? Muda tudo. Exato. Quando você fica com raiva, você não faz um cara assim, ó? Pra que você faz com um cara assim? Porque você fica com um estado emocional com raiva. É uma âncora. Sim, exatamente. Entendeu? Pavlov. Repita o Pavlov. nome. Ele do Mudra. É o prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o prêmio Nobel. Ele era um fisiologista e ganhou o prêmio Nobel de Medicina, inclusive. Isso no começo do século XX, 1900 e alguma coisa. E ele trabalhava com nutrição de cachorros, etc., com os estudos dele, de fisiologia, e ele descobriu nos cachorros que existiam âncoras. E daí ele começou a ver todas as âncoras inerentes que nós temos. Tudo tem uma mensagem consciente, né? Que é igual ela falou, poxa, imagina quando é criança, imagina, você tem muito pouco sistema de crença instaurado. E quando alguém falava mal, a pessoa fazia um movimento, entende? Tipo, isso é muito intuitivo. Então a gente tem que confiar mais, sabe? Quando eu tô assim, que eu começo a apertar a mão, você tem que começar a prestar mais atenção nos detalhes para você poder usar isso a teu favor. Não é? E sabe o que é o mais favorável? O mais favorável é que você deixa de acreditar em tudo que você ouve. E consegue perceber tudo que a pessoa diz, não nas palavras. Isso aí. Entendeu? Arrasou. Maravilhoso. Obrigado, Tati. Gente, temos que encerrar. Temos que encerrar porque eu quero salvar essa live. Se passar o tempo aqui da BO. Obrigada, Rô. Com Deus. Te amo, Tatinha. Te amo, tá? Se cuida. Sigam ele, gente, por favor. Pessoa para ajudar a gente nesse momento e para a vida. Tchau. Se precisarem, me chamem. Tchau.